Olá, seja bem-vindo a mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Comigo hoje, o professor Nascimento. Seja bem-vindo para a gente falar sobre networking. É verdade, é uma honra falar com você sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Olha, assim como as soft skills de comunicação, de relacionamento, de trabalho em equipe, enfim, de empatia, de resiliência, comunicação e network são sim pilares importantes para quem quer se destacar no mercado, como colaborador de empresas, como empreendedor, como empresário e também, e acima de tudo, como um executivo diferenciado, meu amigo. Excelente. Então vamos falar de networking, vamos falar de posicionamento nas redes sociais, vamos falar de marca pessoal. Quero fazer um punhado de alguns assuntos aqui contigo, tá? Para quem está nos ouvindo poder entender um pouquinho de como se posicionar, como primeiro ele se entender, acho que começa por um autoconhecimento, né, professor? Até tem um livro aqui que eu li, estou montando a disciplina, justamente, né, somos todos uma marca. É verdade. Independente da área de atuação, independente o quanto sejamos produtos, sejamos comerciais, somos uma marca. E essa marca tem nome, que é o nosso nome, nosso sobrenome, né? Pois é, quando você fala de marca, né, a gente já lembra lá, eu já olho aqui e já pego a garrafinha da Coca-Cola, já pego as outras marcas que estão aqui no meu lado, né, ó, o relógio da Samsung e etc e tal. As marcas deixam rastros, deixam pegadas. E nós, como pessoa também, deixamos os nossos rastros e as nossas pegadas, né? A grande questão é qual é a imagem que a gente está deixando, qual é a imagem que a gente está passando aí para todo mundo que nos acompanha, professor Alexandre. Excelente. E também o inverso, né? Qual é a marca que as nossas atividades, que as nossas interações, que as nossas ações também nos deixam na nossa própria imagem, né? Ou seja, você que como jornalista entende muito bem aí a necessidade de uma gestão de crise, de antecipar crises com a construção de uma boa reputação, dá para fazer isso para uma marca pessoal, Nascimento? Claro que sim, né? A gente tem falado do chamado personal branding, que é a marca pessoal. E eu digo o seguinte, que em tempos de paz é que a gente se prepara para a guerra. Antigamente o pessoal dizia o Exatamente. seguinte, fulano de tal é marqueteiro, fulano de tal quer aparecer. E a gente achava que isso era errado. Na verdade, todo profissional merece a sua marca. Meu pai já dizia isso para mim, olha, deixa a sua marca, se apresente. E eu achava que aquilo era exagero. E hoje eu digo assim, meu pai tem toda a razão, né? O velho guerreiro dizia o seguinte, quem não se comunica, não se trumbica. E é o seguinte, se você não falar daquilo que você é bom, daquilo que você é capaz de fazer, das suas qualidades, das suas competências, o seu concorrente não vai falar de você e as outras pessoas dificilmente vão falar. O grande erro, às vezes, é da pessoa querer aparecer demais, ser muito pavão. Tem profissional que é o profissional pavão, aí você vê que ele é exagerado, né? Mas na medida certa, é importante você se posicionar, é importante você deixar uma pegada, é importante você ter um grande propósito na sua vida, né? E é importante você querer deixar um legado. Aquilo que você sabe, aquilo que você aprende, aquilo que você tem competência, precisa interferir positivamente na vida das pessoas e na sociedade onde você está inserido, meu caro. Perfeito. E se você me permite acrescentar nessa lista, né, eu acredito que requer uma maturidade para calibrar a promessa da entrega. Não adianta querer aparecer demais e não entregar nada. Também como você entregar muito e não aparecer, não comunicar, não cacarejar, como diziam os antigos, né? As pessoas não sabem que foi você o responsável por aquele grande projeto, por aquela entrega importante, por aquele grande feito, né? Então, acho que o segredo está um pouco na dose, em você saber calibrar essa Equilíbrio, né? dose, exatamente, né? De você colocar à disposição, tornar público. Nós somos profissionais de comunicação, de marketing, naturalmente nós somos mais metido a besta, como eu costumo dizer, a gente se expõe um pouquinho mais. Mas você precisa trazer uma entrega de valor para quem está recebendo essa promessa do aparecer, né? Legal, você trouxe uma coisa muito importante, né? Hoje eu atuo fortemente em comunicação, em marketing, como educador, como professor, como palestrante.
Mas o profissional, para cada área, para cada profissão, para cada atividade, você vai calibrar a tua aparição. Por exemplo, um político precisa aparecer muito. Exato. Como jornalista, como diretor de jornalismo de emissoras de televisão, por exemplo, afiliadas da Globo, da Record, eu recuava os meus flaps, aparecia menos. Né? Uhum. Depois, como executivo de comunicação, como executivo de recursos humanos, relações institucionais de uma concessionária de rodovia, eu tive que aparecer mais. Então, saber ter essa dosimetria e, mais do que ter essa dose do quanto você deve aparecer, acima de tudo, ter estratégia e planejamento da forma com que você vai aparecer, né? Senão você vai exagerar. Então, hoje a gente conhece pessoas que exageram no posicionamento, às vezes, da rede social, né? Querem aparecer demais, e aí você diz assim, o que está acontecendo? E as pessoas sabem ler. Não raro, eu bato o olho em alguém no LinkedIn e digo assim, ixi, está procurando emprego, porque vai ser demitido da empresa ou vai pedir a conta, né? Porque aí você está num aparecimento exagerado, meu caro. Perfeito. Né? Isso, como você bem falou, depende de um planejamento, tem que ser estruturado, tem que ser disciplinado. Porque muitas vezes tem a tentação, você tem aquela trend na rede social que você quer seguir, será que eu preciso participar dessa conversa? Né? Será que eu preciso participar da modinha? Ou mesmo participando da modinha, mas como eu faço a minha contribuição trazendo um pouco da minha autoridade, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo aquela história, eu estou presente no evento. Ok, por quê? Qual é a importância de eu saber que você está nesse evento? O que está sendo discutido nesse evento que eu não estou presente? Né? Me conta um pouco mais a respeito, né? Quando você fala de eventos, de ações, do que se posicionar, vamos dar um exemplo. Eu sou professor de pós-graduação, sou palestrante, você também, né? Sou executivo de empresas. Eu tenho que tomar cuidado e perguntar o seguinte, faz sentido eu aparecer numa festa? Faz sentido eu aparecer mostrando que eu estou na praia, né? Que tipo de aparição eu vou ter? Faz sentido eu aparecer tomando cerveja ou tomando vinho? Eu sei que vida pessoal é uma coisa, vida profissional, às vezes a gente gosta de dizer que se separam, mas no fundo elas estão muito conectadas. Eu falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que vida pessoal e vida profissional, sim, se misturam. Então, quando trata de posicionamento, de marca pessoal, a gente tem que cuidar. Não, eu conheço uma história de um executivo que teria ido participar de um processo famoso de recrutamento e seleção e passou, porque se apresentou muito bem e etc e tal. E quando ele entrou no avião para voltar do Rio para São Paulo, ele deu um piti lá com a aeromoça, com o pessoal a bordo, e no banco de trás, e ele não percebeu, estava um executivo da empresa onde ele foi participar do processo de recrutamento e seleção. Por conta daquele petit que ele deu, fora do contexto da entrevista, o processo dele voltou atrás e ele acabou não sendo contratado. Então, a gente tem que cuidar da nossa imagem em todos os lugares onde a gente está e cuidar especialmente da questão, hoje em dia, por conta das redes sociais, da exposição. E detalhe é o seguinte, às vezes você posta uma foto lá e corre apagar. Puxa vida, o que eu fiz? Toma muito cuidado. Porque uma vez na internet não mais lhe pertence, né? Uma vez postado, sempre vai ter alguém, eu falo que a internet tem memória de elefante, sempre vai ter alguém lá que printou, né? Passa anos e de repente os políticos vivem muito isso, né? O cara fez um print, tirou uma foto abraçado com alguém e aí 5, 10 anos depois alguém vai resgatar esse material e dizer o seguinte, eu sei o que você fez no verão passado. Excelente. Não, e é bem isso, né? Então, você falou o case aí do profissional no avião. Primeiro, uma gestão de imagem, uma gestão de marketing pessoal, ela requer uma consistência. Não é apenas na hora de aparecer, não é apenas na frente da câmera, na frente da rede social, na frente da entrevista. Você precisa ser consistente nas suas entregas, no seu comportamento. Autenticidade. Autenticidade, exatamente. Tem que ser genuíno no que você faz e no que você fala. Isso precisa conversar. De novo, entrega calibrada com promessa.
Se o gap é muito grande, ou para cima ou para baixo, isso indica um ponto de fragilidade. E falando sobre reputação, Nascimento, eu costumo geralmente falar isso em aula. Reputação é como se fosse um grande álbum de fotografias. Então, cada momento, positivo ou negativo, é uma fotografia dentro desse álbum. E se eu perguntar para você, você lembra na nossa época, Ronaldinho, já hoje Ronaldão, né? Qual é o primeiro sentimento que vem à cabeça, a principal memória que você tem do nosso Cascão, do nosso Ronaldão? Você se Olha, eu não recorda? sou tão bom de futebol, mas sei lá, dos gols que ele fez, da moça que ele namorou, de quando ele fez aquele penteado no cabelo. Né? Então, assim, é uma história de resiliência, de superação, de superar lesões, de ganhar títulos, Copa do Mundo. Então, ele entregou tantas emoções para nós brasileiros, mesmo. Eu também não sou muito ligado a futebol, já fui mais no passado, mas mesmo sem viver isso no dia a dia, a gente é grato por toda essa construção de valor. E você deve se lembrar agora que eu vou provocar um pequeno incidente de uma certa noite de sexta-feira no Rio de Janeiro, em Copacabana, que foi parar na delegacia. Com Mas certeza. né, é um Mancha a fato imagem, né? negativo. Mancha a imagem, mas o quanto essa fotografia negativa impacta o conjunto da obra. É algo muito pontual. Então, sim, ela mancha a imagem, ela risca, ela deixa uma cicatriz, mas na abundância de boas entregas, de boas realizações, de fotografias muito boas, a história final, o saldo é muito positivo. Vamos pegar o inverso agora. Eu gosto muito do exemplo do Alexandre Frota, antigo galã da Rede Globo, né? Fazia novela das 8, quando a novela das 9 passava às 8, né? Você deve lembrar disso. E que pivotou a carreira, foi para um outro segmento, né? Foi virar ator de conteúdo adulto e se tornou uma figura polêmica nas redes sociais, na mídia e tudo mais. Literalmente o bad boy, né? E qual é o impacto dessa mancha, dessa cicatriz na sua reputação? Qual é o saldo da coleção de fotografias? Ele mesmo tendo uma série de fotografias muito positivas no início da carreira, um homem que já foi político, já foi galã de novela, já teve vários cargos públicos aí em diferentes papéis, hoje tem um saldo que eu arrisco dizer que no cenário mais positivo, talvez ele empate no 0-0 para ser bonzinho, né? Mas é o conjunto da obra que importa. Você falando desses personagens, né, no mundo empresarial, eu lembrei do executivo Carlos Ghosn, que tocou a Renault e a Nissan, que se envolveu num escândalo até hoje com Sim. uma série de perguntas, e ele era o executivo, ele era um franco brasileiro, né, um franco brasileiro, que acabou saindo do Japão, fugido num avião que estava indo para o Oriente Médio, né, Uhum. disfarçado, porque ele estava sendo procurado lá, mas que vinha numa ascensão de carreira muito grande e que teve uma ruptura, né, por conta de situações aí, acima de tudo, éticas, empresariais, né, que impactaram fortemente numa carreira que vinha sendo capa de revista, ou seja, o cara que era capa de revista de negócios acabou virando capa de revista policial, né? Lembrei também do empresário, do mega empresário brasileiro, o bilionário, ex-bilionário, né? Deve continuar aí bilionário, mas o Eike Batista, né? Que Sim. também construiu um posicionamento, construiu uma reputação construída. O Eike Batista tem um livro que chama-se A Verdadeira História do Império X, escrito pela jornalista Malu Gaspar, que foi da revista Exame, enfim, do Grupo Abril, e a Malu Gaspar faz um relato, uma radiografia da história do Eike, e ela conta que no momento que ele anunciou a exploração do pré-sal e que eles super valorizaram e exageraram nos números de capacidade de produção dos postos brasileiros, o Carlos Ghosn tinha 30 jornalistas trabalhando no posicionamento da imagem dele, distribuindo Uhum. releases, imagens, notas e assim por Era uma diante. extensão da E empresa, lembrei, né? ele chegou a ter 20 bilhões, estar na lista dos homens mais ricos do mundo, o Sim. brasileiro mais rico, né? Então, construiu uma imagem, construiu uma reputação que não se manteve por conta aí da fragilidade ética pessoal e também do seu estilo de negócios. Agora, quem não se lembra do Jack Welch, o Sim. todo-poderoso
da GE. O que aconteceu com o Jack Welch? Ele é um ícone, né, do mundo dos negócios, é o cara que tinha a seguinte frase: se não for para ser o primeiro, a gente não está nos negócios, né? E o Jack Welch, por questões pessoais, por questões até de relacionamento, teve a sua imagem e a sua carreira marcada, né? Tem muitas empresas que são extremamente rígidas, né, na questão ética, moral e comportamental dentro do seu ambiente negocial. E assim, a gente estuda na academia que as nossas posses, as nossas marcas que utilizamos, as empresas, os serviços, os objetos, são uma extensão do nosso eu, né? Em comportamento do consumidor, a gente mergulha aí na psicologia para entender essa extensão do eu, o extended self. E o mesmo acontece com as pessoas em relação à marca das empresas, né? Então, você carrega esse sobrenome corporativo na sua atitude, estando a trabalho ou não, né? Você representa uma posição, representa um departamento, representa uma empresa e requer uma maturidade, requer uma manutenção, uma gestão muito madura, muito eficiente sobre isso, né? Somando o quê? Somando competências, somando as suas entregas, juntamente com o trabalho de posicionamento. Todo profissional, né, especialmente quem está super exposto, precisa de um trabalho, de uma construção de imagem, uma construção de reputação. Olha o caso recente, né, do Sam Altman, que é o CEO e fundador da OpenAI, né? A Microsoft investiu 13 bilhões de dólares para construir o Pilot e para comprar a OpenAI. E o conselho da OpenAI estava afastando o Sam Altman, né? E num episódio interno e etc e tal, cheio nebuloso, e nesse momento, quando surgiram esses boatos, as ações da OpenAI caíram. Ato contínuo, a Microsoft foi lá para não deixar ele no mercado, para não correr risco, comprou o passe dele, contratou o Sam Altman. Na semana desse contrato, as ações, por quê? Porque é um cérebro privilegiadíssimo, as ações da Microsoft cresceram 49 bilhões. Eu vou falar sobre esse tema na palestra que eu vou dar no ViaSoft Connect, né, crescendo 49 bilhões. E, na sequência, uma semana depois, caiu todo o conselho de administração da OpenAI e o Sam Altman voltou para a empresa. Então, veja lá, posicionamento de marca e entrega de um executivo e de um profissional muito competente. E olha que interessante, né? Porque isso já, esse case é fantástico, ele já abre portas para outro assunto que eu quero trazer aqui, que é a construção da autoridade. Porque exatamente, nesse final de semana, quando ele anunciou a sua saída, e a Microsoft, né, ela não é dona ali da OpenAI, mas é uma das acionistas, né, uma das maiores acionistas. Exatamente. Mas assim, o que eu vejo? Ela foi muito esperta no sentido de reter o talento, não vou deixar esse cara solto no mercado, vem trabalhar para cá, muda a cadeira. Mas na segunda-feira, boa parte dos colaboradores falaram: eu vou sair junto da empresa. Eu sou seguidor desse líder. E, de alguma forma, essa marca pessoal de gestão, de liderança, de criatividade, inovação, fez o quê? Fez com que ele pudesse ser... Gerou uma debandada. Não, ele era uma autoridade para esses colaboradores, que eram seguidores, né? Então, como que a gente constrói essa autoridade no mercado, Nascimento? Olha, essa autoridade você constrói primeiramente com a sua entrega superlativa. O mercado não aceita mais profissional picareta, que fala muito, o chefe, o profissional de palco do PPT, ou capinha de revista. O mercado sabe o profissional que é bom, consegue identificar o profissional que é competente daquele que é só goelagem. Aquele que fala muito e não entrega nada, não consegue durar. Aquele que busca lá só reputação, só imagem, o mercado acaba entendendo, o grupo que ele participa sabe que ele é só espuma, né? E não lava bem, né? E não raro esse profissional acaba caindo. Agora, para uma construção de posicionamento, personal branding, de marca pessoal, de respeito e de valor, primeira coisa, você tem que ser, eu gosto dessa palavra, superlativo nas suas entregas. Você tem que ser o melhor da sua área, você tem que ter competência. Junto com isso, você tem que ter grande relacionamento dentro da sua empresa. Não adianta você ser bom
para fora dos muros da sua empresa e dentro da sua empresa você ser uma negação, né? Você ser um cara que as pessoas não respeitam. Então, entregue muito, ganhe respeito do seu time, depois construa pontes e mostre quem você é para o mercado, para as empresas, no seu entorno, né, com os seus stakeholders. Na sequência, quarto ponto, se for preciso, tenha uma assessoria de imprensa, tenha gente cuidando da sua imagem. Em grandes empresas, isso é possível, né? Ter alguém para cuidar primeiro, da sua imagem dentro do site da empresa, o seu relacionamento com a imprensa, fazer de você um embaixador, um atalaia, um ativista da marca. Depois, pessoas que cuidem do seu LinkedIn com qualidade, com esmero, né? Pessoas que cuidem das suas redes sociais para que você se posicione e, acima de tudo, tenha humildade para receber feedback a respeito do seu posicionamento, da sua posição. Pergunte para as pessoas se você não está ficando para baixo ou se você não está exagerando, né? Outra coisa importante para encerrar essas dicas que você pediu de posicionamento: faça parte de entidades de classe, participe de entidades de classe, participe de entidades do seu ramo, seja um cara que as pessoas gostem e parem para ouvir. Contribua muito, faça network, estenda o seu network para fora dos muros da sua empresa. Faça palestra, dê treinamento, dê aula, enfim, conquiste a sua visibilidade. Isso vai ser bom para a sua empresa e vai ser bom também para a sua empregabilidade. Ótimo. Né? E acho que essa construção de autoridade ela vem muito dessa excelência, né? Desde a excelência operacional à excelência de entrega. Então, acho que tem que ser genuíno, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro na entrega de valor, quando no holofote e principalmente fora do holofote. Isso é o que vai construir essa consistência da qualidade, da excelência. Tem que saber passar valor para os demais. Não precisa ser professor como eu e você, procuramos ser didáticos em todas as atividades, mas nem fazer dancinha na rede social, mas sempre que se apresentar de alguma forma, no digital, no físico, no presencial, o que eu aprendi com esse contato? Qual foi a inspiração que essa conversa me trouxe? Puxa, é uma sensação tão boa interagir com o fulano, ele sempre tem algo para acrescentar. Então, acho que isso gera uma inspiração e uma devoção de autoridade que, a pessoa é muito boa no que faz. 2, ela tem grandes entregas. 3, ela sempre compartilha, ela contribui, ela ensina alguma coisa quando ela fala, quando ela demonstra, quando ela apresenta, né? Seja ele uma pessoa de grande disposição ou não, né? A gente tem convivido, né, professor, com pessoas aí na nossa rede de contato. Já percebeu que tem pessoas que quando a gente sabe que ele vai dar uma palestra, a gente corre atrás? Então, por exemplo, vou citar para vocês o Mário Gazin, né, que é um cara de 70 e poucos anos. Aliás, Mário Gazin me convidou para que eu escreva o prefácio do livro dele, o seu novo livro. É uma honra. Mas parabéns. Sempre que o Mário Gazin vai falar, eu paro para ouvir, né? Agora, aqui em Curitiba, a gente tem aí o Viola, que fala sobre inovação. Também o palestrante, o professor Adeildo Nascimento, mesma coisa, né? A professora Célia, que está conosco na nossa pós-graduação, ela tem lá o podcast dela, a gente sempre está ali, tá ligado, quer ouvir, né? Então, qual é o rastro que você está deixando, né? Quando eu vou fazer as minhas aulas, as minhas palestras de personal branding, quando eu vou falar de gestão de crise, de media training, eu alerto muito, né, as pessoas, especialmente quem busca um posicionamento, quem busca uma reputação, para que também tenha mentores, se prepare. O pessoal acha que é o seguinte: não, eu vou sair falando, eu falo bem, eu comunico bem, tá tudo resolvido. Não, meu filho, né? Meça as suas palavras, treine o seu pitch, saiba qual é o storytelling pessoal que você vai apresentar, qual é o storytelling profissional da sua empresa e do seu negócio que você vai apresentar. Por quê? Porque, especialmente quando você tem uma grande exposição, né, tem uma frase que diz o seguinte: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, quando você tem uma representação, quando você é embaixador de uma marca, você tem que saber, sim, o que você fala. E, acima de tudo, antes de sair falando, você tem que saber o que você quer
com aquele discurso, com aquela fala e com aquele posicionamento, professor Alexandre Conte. De novo, precisa ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser disciplinado, né? Então, você trouxe alguns exemplos excelentes aqui, porque são profissionais que trabalharam muito bem o seu marketing pessoal, na construção de uma imagem percebida como de valor e de autoridade na sua área de atuação, que a gente para ouvir, a gente segue para acompanhar, porque eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero estar por dentro desse universo que essa pessoa está fazendo. E um pouco no desespero de algumas celebridades, que a gente falou um pouco lá no início, né, a pessoa que aparece demais, quando essa celebridade ela perde força, que muitas vezes a celebridade ela não tem a entrega de valor, ela tem a visibilidade, né, o boom ali de um canal de televisão, de uma grande mídia, de uma rede social, e quando falta profundidade na entrega, a gente vê muitas vezes algo que eu particularmente não gosto, eu imagino que você também não, que é a lavação de roupa suja. Né? E é uma tentativa do quê? Da pessoa trazer uma visibilidade para um assunto de uma polêmica. E, gente, vamos lá, aonde que se lava a roupa suja? Aqui em casa eu lavo na lavanderia, dentro de casa. Não aberto, não ao público, não público. E aí você não consegue influenciar ninguém porque você está trazendo uma audiência, sim, você está causando impacto, mas diferente da construção de autoridade, esse impacto ele não gera uma percepção de valor. Pois é, eu falei agora há pouco, né, a respeito de pessoas que tiveram problemas no seu posicionamento, na sua construção de imagem. Lembra que eu citei o Carlos Ghosn, o Eike Batista, o Jack Welch, e eu estava pensando aqui, pessoas que têm trabalhado aliando reputação, entrega e construção de imagem. Lembrei agora aqui da Cláudia Silvano. A Cláudia Silvano é diretora do Procon aqui do Paraná. Querida Claudinha. Ela é um ícone, né? E ela está num cargo político há mais de 10 anos, se não me engano, e mesmo ela tendo uma presença na rede divertida, ela tem uma força de presença muito forte. Imagine você passar 2 ou 3 governos e você continuar num cargo público. Eu lembrei do Gustavo Caetano, da Sambatec, que é meu amigo. O Gustavo escreveu 2 livros, o Pense Simples e o Faça Simples. Ele, inclusive, é um dos prefaciadores do nosso livro Entre Drones e Dinossauros. E o Gustavo também é um cara que trabalha muito fortemente no posicionamento pessoal, no posicionamento de imagem, sempre com muito respeito. O que dizer, então, da dona Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, uma mulher que veio lá de baixo da gerência de um grupo empresarial, hoje é uma potência exponencial, representa setores, é chamada para grupo de mulheres, é uma voz ativa no mundo empresarial. E o mundo empresarial perdeu recentemente o Abílio Diniz, né? Um executivo cheio de controvérsias, mas que dentro das controvérsias ele soube fazer um posicionamento de imagem e de marca pessoal muito forte. Um cara que passou por sequestro, passou por brigas com o grupo Carrefour, com o Cassinó, recente foi para o conselho da BRF, etc. e tal, mas que sai da jornada como um ícone, uma lenda do mundo empresarial brasileiro. Abílio Diniz, um homem que foi o precursor de muitas novas tecnologias para o varejo aqui no Brasil, um homem que morou fora, que tinha um radar muito ligado, muito atento, e trouxe o conceito de hipermercado para o Brasil, do delivery, de uma série de ferramentas que ajudou a acelerar o amadurecimento do nosso varejo, e não só no varejo, mas na gestão como um todo. Era um grande líder e que tinha uma grande imagem pública, né, como uma grande autoridade. E realmente foi uma perda muito grande, mas foi um empresário que soube trabalhar muito bem a sua imagem. Aos 85 anos, para você ter uma ideia, além de escrever artigos para revistas, ser professor de pós-graduação na FGV, ter uma cadeira especial, ele fez uma série entrevistando empreendedores brasileiros para a rede CNN de televisão. Então, para você ver o quanto ele trabalhava a sua imagem, o seu personal branding durante toda a sua vida. Professor, quero te agradecer por estar aqui com você, oportunidade ímpar. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma última pergunta. Toda essa conversa aqui de autoridade, de reputação, de exposição, de marketing pessoal,
É apenas para quem é uma personalidade pública? É apenas para o grande empresário? Apenas para o profissional de grande destaque, para o profissional de mídia, para a celebridade? Ou você, autor do Mundo 6.0, que tem N cases aí do pequeno empreendedor, isso também pode ser aplicado para o pequeno, para quem está começando? Para todas as pessoas, né? Para o pequeno empresário, para a pessoa que é analista, assistente, coordenador de uma empresa. Posicionamento de marca pessoal é importante para todo mundo, não apenas para o famoso, para o bilionário, para o grande empresário. Todos nós carecemos e precisamos de nos apresentar, de gerar respeitabilidade no mercado e também de sermos respeitados pelo mercado. Obrigado, Nascimento, mais uma vez pela presença. E para você que ficou até o final com a gente aqui, eu deixo um grande abraço. O convidado de hoje foi o José Nascimento. Eu sou Alexandre Conte e esse foi mais um episódio do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.